Realizar então agora a segunda leitura dessa Lei 11.952 de 2009, que fala sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, com a finalidade de entender as especificações dessa regulamentação fundiária no âmbito da Amazônia Legal e identificar o conteúdo que é mais relevante, né, em relação a cada capítulo. Então a gente tem aqui o capítulo 1, disposições gerais. Como disposição geral, essa lei dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, definido no artigo 2 da Lei Complementar número 124, de 2007, mediante alienação e concessão de direito real de uso dos imóveis. Então, o que é relevante aqui é essa questão do mediante alienação do direito real de uso de imóveis. Para o fim dessa lei, entende-se por que são definições, então vou copiar tudo, conceitos, né, e definições. Eu costumo mais cobrar em prova, né? Artigo 2. Para o fim dessa lei, entende-se por ocupação direta aquela exercida pelo ocupante e sua família. É exercida, então, por ocupante e sua família. Ocupação indireta, exercida somente por interposta pessoa. Exploração direta, atividade econômica exercida em imóvel rural e gerenciada diretamente pelo ocupante como auxílio de seus familiares. Então, gerenciada diretamente pelo ocupante com auxílio de seus familiares. Terceiros, ainda que sejam assalariados ou por meio de pessoa jurídica de cujo capital social ele seja titular majoritário ou integral. Terceiros, pessoa jurídica cujo capital ele seja titular majoritário ou integral. Exploração indireta, atividade econômica exercida em imóvel rural e gerenciada de fato ou de direito por terceiros que não sejam requerentes. Então, é gerenciada de fato ou de direito por terceiros. Cultura efetiva, exploração agropecuária, agroindustrial, extrativo, florestal, pesqueira, de turismo ou outra atividade similar que envolva a exploração do solo. Então, atividades que envolvam a exploração do solo. Isso é cultura efetiva. Ocupação mansa e pacífica, aquela exercida sem oposição e de forma contínua, que é sem conflitos. Ordenamento territorial urbano, planejamento da área urbana de expansão urbana ou de urbanização específica, que considere os princípios e diretrizes da Lei 10.257, 10 de julho de 2001, inclua no mínimo os seguintes elementos. Então, o ordenamento territorial urbano é um planejamento de expansão específica, que considera os princípios e as diretrizes da Lei 10.257 e inclua, no mínimo, a delimitação de zonas especiais de interesse social em quantidade compatível com a demanda de habitação de interesse social do município, diretrizes e parâmetros urbanísticos de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, diretrizes para infraestrutura e equipamentos urbanos e comunitários, diretrizes para a proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural. Concessão de direito real de uso. Cessão de direito real de uso onerosa ou gratuita por tempo certo ou indeterminado para fins especificados de regularização fundiária. Então, a cessão para fins específicos de regularização fundiária. E alienação é a doação ou venda direta ou mediante licitação nos termos da Lei 8.666 do domínio pleno das terras previsto no artigo 1º. Doação ou venda do domínio pleno das terras previsto no artigo 1º, que são essas terras do âmbito da Amazônia Legal, situadas na União. Área urbana. A definição levará em consideração, para fim disposto na lei, o critério da destinação. Então, área urbana é aquela que tem a destinação adequada, conforme os critérios. Artigo 3. São passíveis de regularização fundiárias, nos termos desta lei, as ocupações incidentes em terra.
Então, aqui é quais são as terras que são passíveis de regularização. As discriminadas, arrecadadas e registradas em nome da União. E passíveis de regularização fundiária. As discriminadas, arrecadadas e registradas em nome da União. As abrangidas pelas exceções dispostas no parágrafo único do artigo 1 do Decreto-Lei. Então, vamos dar uma idinha ali, né? Artigo 1. Deixam de ser considerados indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional as atuais terras públicas devolutas situadas nas faixas de 100 km de largura em cada lado do eixo das rodovias, já construídas em construção ou projetadas, a que se refere o Decreto-Lei 11.164, observado o disposto nesse artigo. Parágrafo único. Persiste indispensável à segurança nacional sobre o domínio dentro das terras públicas devolutas em referência às que estejam. Então, que são as atuais terras públicas devolutas situadas nas faixas de 100 km de largura em cada lado do eixo das rodovias já construídas, em construção ou projetadas. Implementei aqui, né, o que está dizendo no artigo 1 do Decreto-Lei número 2.375. Aí tem remanescente núcleo de colonização de projeto de reforma agrária que tiver perdido a vocação agrícola e se destine à utilização urbana. Dizem pelas seções atuais, esse aqui que é a exceção. Inciso 4, devolutos localizado em faixa de fronteira. Ou inciso 5, registrado em nome do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ou por eles administradas. Parágrafo único. Essa lei aplica-se subsidiariamente a outras áreas sob o domínio da União, na Amazônia Legal, sem prejuízo da utilização dos instrumentos previstos na legislação patrimonial. Esse aqui é o tipo de lei que parece que tudo é importante para o entendimento. Artigo 4. Não serão passíveis de alienação ou concessão de direito real de uso nos termos dessa lei as ocupações que recaiam sobre áreas. Novamente. Não é uma vedação. Áreas não serão passíveis de alienação ou concessão. As áreas reservadas à administração militar federal e outra finalidade de interesse público ou interesse social, tradicionalmente as ocupadas por população indígena, as florestas públicas nos termos da Lei 11.284, de 2 de março de 2006, de unidade de conservação, ou objeto de processo administrativo voltado à criação de unidade de conservação, conforme o regulamento, ou ainda as que contenham as seções ou benfeitorias federais. Parágrafo 1. As áreas ocupadas que abranjam parte ou a totalidade dos termos da Marinha, terrenos marginais ou reservados, seus acrescidos ou outras áreas insuscetíveis de alienação nos termos do artigo 20 da Constituição Federal poderão ser regularizadas mediante outorga de título de concessão de direito real de uso. As terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área serão regularizadas de acordo com as normas específicas, aplicando-lhes no que couber o dispositivo dessa lei. Então, também foi tudo praticamente o capítulo 1. CF, compilado, artigo 20. Artigo, artigo 20. Outras áreas de alienação. É assegurado no termo da União, dos Estados e Federais Municípios, participação no Estado de Exploração de petróleo.
esse aqui, né? O parágrafo segundo. As áreas ocupadas de terrenos da Marinha, terrenos marginais ou reservados, acrescidos ou outras áreas insuscetíveis de alienação, nos termos do artigo 20, que é a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designadas como faixa de fronteira, porque elas são consideradas fundamentais para a segurança nacional. Elas poderão ser realizadas mediante a outorga de título de concessão de direito real de uso. Já as terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que fazem uso coletivo da área serão regularizadas de acordo com as normas específicas, aplicando-se-lhes no que couber o disposto dessa lei. Capítulo 2 da regularização fundiária em áreas rurais. Artigo 5º. Para a regularização da ocupação nos termos dessa lei, o ocupante e seu cônjuge ou companheiro deverão atender os seguintes requisitos. Novamente, né? E tudo isso aqui. Pela regularização da ocupação, deverão atender os seguintes requisitos. Ocupante e seu cônjuge. Brasileiro nato, naturalizado, não ser proprietário de imóvel rural em qualquer parte do território nacional, praticar cultura efetiva, comprovar o exercício de ocupação e exploração direta, mansa, pacífica, anterior a 22 de julho de 2008, não ter sido beneficiado pelo programa de reforma agrária ou regularização fundiária de área rural, ressalva as situações emitidas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Parágrafo 1. Fica vedado a regularização de ocupações em que o ocupante ou seu cônjuge ou companheiro exerçam cargo ou emprego público. Esse aqui é bem específico. No INCRA, na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República, na Secretaria do Patrimônio da União ou nos órgãos estaduais de terras. Vai vedar a regularização de ocupação, regulação de ocupação, se o ocupante ou cônjuge exercer cargo ou emprego público no INCRA, na Secretaria Especial de Agricultura Familiar, Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil da Presidência da República, na Secretaria de Patrimônio da União e nos órgãos estaduais de terras. Artigo 6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 5º, o MDA, ou se for o caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, regularizará as áreas ocupadas mediante alienação. Parágrafo 1 do artigo 6. Serão regularizadas ocupações de áreas não superiores a 2.500 hectares. Parágrafo 2. Serão passíveis de alienação as áreas ocupadas e marcadas e que não abranjam as áreas previstas no artigo 4 dessa lei. E é o que? Artigo 4. Não serão passíveis de alienação a concessão de direito real de uso nacional se as ocupações que recaem sobre
Deu errado. Parágrafo 3. Não serão regularizadas ocupações que incidam sobre áreas objeto de demanda judicial que sejam parte à União ou entes da administração pública federal indireta, até o trânsito em julgado da decisão, ressalvadas as hipóteses de objeto de demanda, não impedir a análise da regularização da ocupação pela administração pública e hipótese de acordo judicial. Parágrafo 4. A concessão de direito real de uso nas hipóteses previstas no parágrafo 1 do artigo 4 desta lei será otorgada pelo Ministério no Planejamento, Orçamento e Gestão, após a identificação da área nos termos do regulamento. Então, aqui é parágrafo 1, artigo 4. Os ocupantes de áreas inferior à fração mínima de parcelamento terão preferência como beneficiários na implantação de novos projetos de reforma agrária na Amazônia Legal. Tá? Isso aqui continua.